Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vocês podem ver, tá os três linkados, tá? Então a gente tá com os três servidores montados. E agora a gente vai começar a parte de configuração. Primeira coisa, eu vou acessar o TrueNAS pelo IP 15202. Então já coloquei o IP, agora estou acessando. Eu não lembro se é admin ou é root. Provavelmente é root, aí root 123456 foi a senha que a gente colocou. Aí ele mostra um pouco da configuração, tá? Então você está vendo as configurações e as duas placas de rede. Uma com IP local e uma com IP que a gente tinha definido lá, o 10.10.3. Agora eu vou acessar o XCP, tá vendo que ele tem um AD New Server. É só você colocar o IP do que a gente tinha configurado lá, que é o 200. O usuário por padrão é root e a senha que você colocou também. Aí ele vai demorar um pouquinho, tá sincronizando e já trouxe. Vou fazer a mesma coisa com o 201. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logou. Beleza. Tá sincronizando. Na verdade eu coloquei o IP errado, tá? Eu tinha colocado 10, agora ele vai pro... Coloquei o 15 agora. A mesma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sincronizou, já carregou também. Certo? Aí tem as configurações dele, tá vendo? Tanto de um quanto de outro. Você vê a disponibilidade de memória, tudo isso. As placas de rede, tá vendo? Agora a gente vai em configurar ADD New IP na 1, porque a 0 já tá. A gente vai deixar storage. E embaixo a gente vai colocar o IP 10.10.10.1. E o gate é 255.255.255.0. E vai dar um OK. Ele já adicionou, a gente vai fazer a mesma coisa no servidor de baixo. Mesma configuração. Vamos aguardar só colocar o IP aqui, que é o 10.2, né? Final 10.2. Já colocou. Agora a gente vai com... Antes disso a gente vai fazer o HA. Vamos lá no... Agora a gente voltou no TrueNAS para configurar o SCSI. Aí você vem aqui, ó, tá vendo? Em Service, SCSI habilita e dá um Start, porque sempre quando você ligar para ele subir esse recurso, tá? Então sempre que você ligar, ele já executa automático esse recurso. Beleza? Agora eu estou indo para configurar o pool, né? Só que eu esqueci que eu não tinha colocado os HD, tá vendo? Tá sem, aí eu vou desligar a máquina. Deixa eu dar um shutdown nela. Vou inserir 3 HD de 50 GB, só pra gente fazer um teste. Pra me mostrar pra vocês. Tem um lugar que ele desliga aqui a máquina. Achei. Shutdown, pra ele desligar a máquina. Você confirma. Tá desligando. Aí você vai ver, assim que ele desligar, eu vou lá e vou adicionar 3 HD de 50 GB, tá? Então, só um momento. Que assim que eu adicionar os 3 HD, tô abrindo aqui o virtual, agora eu vou adicionar, então clico no aqui, já crio o HD, dá um, né, avança, ponho 50, o nome eu não mudo, dou um finalizar. Agora eu vou fazer o mesmo processo para mais 3. Então já tô criando o segundo, 50 também, vou criar o terceiro de 50 também. Agora eu vou clicar em um para adicionar. Beleza, agora eu vou lá e vou clicar no outro para adicionar e vou clicar no outro para adicionar. Adicionado os 3, dei um OK, já vai aparecer e vou dar um start na máquina. A máquina vai começar a subir.
com os 3 HD, tá? Então ela já está subindo com os 3 HD. Lembrando que eu coloquei os 3 HD, vocês viram na imagem. Aí eu coloquei, vinculei os 3 HD, tá? E agora ele está dando boot. Eu adicionei 3 HD de 50 GB, só para a gente fazer o gerenciamento lá. E para vocês conseguirem entender um pouco. Então eu desliguei a máquina, coloquei os 3 HD, tá subindo de novo, tá? E se vocês tiverem mais máquina com maior capacidade, tudo, depois a gente vai mostrar direitinho como fazer. Então carregou, vamos vir aqui, dar um enter aqui. Root 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carregou, vamos vir em storage, criar um pool, add pool, tá? Create new pool. Aí ele já tem aqui, então a gente seleciona tudo e joga tudo para cá, tá? Aqui ele já deu a opção de ser RAID 5, que a gente fala, que ele pega dois e meio que despreza o terceiro. Então se vocês tiverem alguma dúvida, dá uma pesquisada nessa RAID Z aqui, mas a RAID Z é o RAID 5 na verdade, tá? O nome, eu vou colocar storage e vou dar um create. Ele pergunta se eu tenho certeza que eu quero criar esse storage. Espera um pouquinho, ele está criando. Então o que a RAID 5 faz? Ele soma 2 e guarda 1. Então ele não vai somar, então ele vai ficar com 100 GB, tá vendo? Então ele pega 3 discos e um ele deixa de backup caso um dos dois de cima falhe. Então se a gente perder um dos dois, ele tem o terceiro que ele tem como backup o terceiro HD. Então dá tempo de você ir lá, comprar um novo, ir lá e substituir, beleza? Agora vamos configurar aqui. Lembrando que eu descobri o que é, tá pessoal? Vamos lá no Wizard, Name. Eu já tinha feito, então a única diferença é que o resto estava certo. Aqui a gente coloca em Device e aqui a gente põe em New, tá vendo? New e dá um Storage aqui. E aqui a gente põe o tamanho, 70 GB, um exemplo, o resto é igual. Então o resto é igual. Então ele vai ficar cluster aqui, tá vendo? Ó, descrição cluster, o grupo cluster, autorização cluster, que eu deixei tudo cluster, tá? Cluster e a chave. O importante pra gente é esse serial aqui, tá vendo? Ó, isso aqui que é importante pra gente. E o cluster também, que é o... Beleza? Feito isso, a gente vai vir aqui no XCP, vai vir aqui e vai fazer a DD pool. Então, adiciona um novo pool. Então, a gente escreve cluster-001. Seleciona aqui, dá um create pool. O que ele está fazendo? Vai juntar os dois num só, tá vendo? Ó? Já fez um, agora ele está puxando o outro, então ele está desconectando aqui, está criando o pool disso, tá?
Aqui você já pode ver que ele está começando, então ele já está criando o pool. As interfaces, tá vendo? A gente já pegou as 3 interfaces, ó, já está trazendo, ó, tá vendo as coisas. Ele nada mais faz do que juntar os dois, então ele junta os dois num maior, porque caso esse aqui caia, esse assume automático. Então ele fica nessa, fazendo essa função, tá vendo? Já deu enable, já tá ok, tá? E aqui a gente pode até habilitar o HA. Então descobri o erro, pessoal. Aqui, ó, eu mudei o usuário de acesso, storage, tá? E para vocês verem, no pool aqui ele criou um cluster menor de tamanho, tá vendo? Ó? Que ele pegou isso aqui, né? Esse 92 GB criou um outro aqui que ele fez isso aqui, beleza? Então vamos ver se agora ele adiciona. Não pode ser volume total lá, porque senão ele não deixa. Daí se fica dando esse erro, tá? Tá inserindo, tá formatando, criando. Criou, beleza? Então ele já tá aqui, criado, não tem nada. Agora eu vou criar uma VM só para vocês verem, tá? Então vou criar uma qualquer aqui, só com CentOS mesmo, mudar, deixar do jeito que tá, beleza, boot BIOS 2,5, eu vou colocar aqui 2 socket, 4 GB não, vou colocar 2 GB, dá um next aqui, beleza. Edit, tá vendo que eu tenho o storage aqui? É nele que ele vai, então o que a gente vai colocar? 20 GB, o tamanho do HD, tá? Então ok, escolher a network 1, tá? Pode até deletar outra, então sempre na 1, tá? A network nada mais é do que esse carinha aqui, então se a gente vir aqui na NIC, é sempre a principal, tá? A outra, a 2, a NIC 0, é sempre o gerenciamento dos dois. Então se você vir aqui network, você vai ver, ó, NIC 0, sempre a da sua rede. E a 0, no caso a 0 da sua rede, a 1 é local entre eles, então é a conexão entre os dois HD, né, os dois sistemas, mais a storage, beleza? Então dá um ok e um create. Ele está criando aqui embaixo. Eu já mostro para vocês o criou. Ele não criou, ele não vai dar boot porque não tem como dar boot, porque eu estou virtualizado, ele não virtualiza, mas tá vendo, ó? HD 20 GB, beleza? Quando eu der um start aqui, que é que eu não consigo, porque ele não é física, a máquina é virtual, então ele não deixa dar boot, tá? Quando eu dou um start numa máquina física, que eu vou fazer esse procedimento numa máquina física também para vocês verem. Quando der um start aqui e desligar essa máquina, automaticamente ele sai daqui e vem para cá. A gente habilita, só habilitar o HA. Então vem aqui next, tá vendo? Ele já tá fazendo, pergunta se é aluno, beleza? Aí pergunta se quer fazer, se quer restartar, eu ponho no restart, porque aí ele muda automático. Ele pergunta quanto tempo, tá vendo? E habilitou o HA. Então se a gente vir aqui, HA, ele tá configurando, tá vendo? Enable, tudo direitinho, não tem GPU, não tem o balance, dá para fazer balance também, mas a gente não vai fazer nessa hora, então ele já tá com HA configurado. Então se você vir aqui, você vê os dois, ó, as duas máquinas, quanto é, os IPs deles aqui, ó, tá vendo? Dos dois, tudo certinho, dos três na verdade, né? Aqui é o servidor 1, o servidor 2 e o storage que está embaixo. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma videoaulinha. Qualquer coisa, só entrar em contato.